Olá pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de construção do gráfico da função quadrática. É a retomada, a aula passada, a aula de ontem, né? Eu terminei ela assim de uma maneira um pouco inesperada, porque quando eu for olhar o tempo das gravações, já está atingindo o limite máximo da duração de uma aula. E é uma das recomendações da coordenação é que a aula não ultrapasse a questão do tempo para não atrapalhar a próxima aula. Então, já estava dando por volta de meia hora e o limite máximo é 35 minutos, a gente tem que respeitar isso. Porque a gente trabalhou um exemplo de como que constrói esse gráfico da função quadrática e a gente trabalhou com esse x aqui, este valor de A positivo. O exemplo que a gente trabalhou na aula passada. E agora o outro exemplo que a gente vai trabalhar é com esse valor de A negativo. Então, para trabalhar na aula passada, não daria tempo a gente explicar ele direitinho. Então, a gente já vai retomar, trabalhando essa questão da explicação. É a construção de um gráfico. Qual é a diferença? É que esse valor de A, que eu já acompanho x ao quadrado, ele é menor que zero. Só para ver aqui os valores. Agrupar os valores. Aqui eu tenho uma função g de x, onde ela é igual a menos x ao quadrado, mais 4x menos 3. Então, vamos obter os valores de cada uma das incógnitas. Então, quanto vale A? Vê que, olha, menos x, então aqui acompanha 1. Então, o valor de A é igual a menos 1. Valor de B. Quem é B? É que está acompanhado com o x. Então, eu vejo aqui é 4 positivo. Então, B igual a 4. E o valor de C é o termo que está sozinho, o termo independente. Então, eu vejo aqui quanto vale C, menos 3. Valor negativo, menos 3. Então, qual é a diferença que tem? É que quando este valor de A é maior ou menor que zero, que ele não pode ser igual a zero, se ele, a gente já falou nisso ontem, se ele é maior que zero, eu vou ter, se ele é positivo, eu vou ter um gráfico com a concavidade voltada para cima, ou seja, a parábola com a concavidade voltada para cima. Isso caso A seja maior que zero. E neste caso aqui, olha, valor de A negativo. Então, nesse caso aqui, A menor que zero. Então, neste caso, eu vou ter um gráfico de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, eu vou ter um gráfico com essa parábola desse sistema aqui, ó, concavidade voltada para baixo. Por que eu sei disso? Vai depender do valor de A. Se o A for um número positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for um número negativo, concavidade voltada para baixo, que é este caso que nós vamos trabalhar. Então, o que eu já sei? Que vai ser um gráfico com a parábola que vai ter concavidade voltada para baixo. Eu vou até apagar aqui esse de cima, que é a questão que a gente já trabalhou. Então, como que eu começo a construir o gráfico? Onde que eu vou buscando as informações? Primeiro, o que eu tenho que saber? Eu vou encontrar os pontos as coordenadas do gráfico, os pontos que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu sei, eu vou olhar o valor de C. Eu já posso começar por aqui. Por quê? Esse termo independente, que é o valor de C, ele é justamente o local que a parábola corta o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, aqui, olha, é quanto? Menos 3. Eu venho aqui no eixo Y, onde é que está localizado menos 3? Nesse ponto aqui. Então, eu já sei o quê? Então, aqui, ó, menos 3, eu sei que a parábola vai cortar o eixo Y nesse ponto aqui, menos 3. Então, eu já tenho um ponto para me iniciar. Eu posso já começar por essa parte. Agora, o que eu tenho que saber? Onde que essa parábola vai cortar o eixo X. Como é que eu sei disso? Da mesma forma que a gente trabalhou ontem.
encontrando os zeros da função, que é o primeiro passo. Olha, o primeiro passo, encontrar os zeros da função. Eu já deixei até as fórmulas aqui e essa parte do gráfico para facilitar. Isso aqui é da aula passada, deixei aqui já montado para a gente continuar. Então, eu vou ver, já identifiquei quanto vale A, quanto vale o B e quanto vale o C. Isso eu já sei. Agora eu vou trabalhar o quê? Essa parte de encontrar o valor de delta e sucessivamente encontrar o valor de x. Onde encontrar esse x1 e x2 vai ser os dois pontos que a parábola vai cortar esse eixo x, que é o eixo das abscissas. Então o que eu quero realmente encontrar? Quanto vale o x1 e quanto vale o x2. Porque eu encontrando eles, eu já encontro mais dois pontos aqui, onde a parábola vai cortar esse eixo x. Então, primeira coisa que devo fazer é encontrar o valor de delta. Qual é a fórmula do delta? Já está aqui, olha. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É só substituir. Quanto vale o B? Eu vou olhar aqui, ó, 4. Então vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto vale o A? Menos 1. Vezes o C. Quanto vale o C? Menos 3. Agora é só resolver. 4 ao quadrado, eu resolvo, é uma potência. 4 vezes 4, 16. Agora que eu tenho uma multiplicação, onde eu tenho sinais. Eu vou logo resolver a questão dos sinais, jogo de sinal. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então vai ser menos. Agora eu resolvo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 16 menos 12. Agora, o delta é igual a 16 menos 12 é 4. Então, eu encontrei o valor de delta. Dando sequência, se eu já tenho o valor de delta, encontrei o valor de delta. É um número que tem raiz quadrada exata. Agora, eu vou partir para a fórmula dos valores de x, que são os zeros da função. Que eu vou querer encontrar x1 e x2. Então, eu já deixei a fórmula aqui também, olha. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. É só substituir porque eu já tenho todos esses valores. Tem o valor de b, de delta e de a. É só trabalhar essa questão. Então, b menos b. Quanto vale b? 4. Então, vou botar menos 4. Trabalhar com a cor vermelha só para destacar a diferença. Então vai ser o valor de B menos 4, mais ou menos raiz de delta. Quanto vale o delta? Aqui, ó, eu tenho o valor de delta. 4. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? Menos 1. Agora é só resolver. Então, eu vou ter menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4. Opa, esqueci do 4 aqui. Menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1. Mais com menos, menos. E 2 vezes 1, 2. Agora é só resolver as duas partes. Então eu vou ter o quê? Menos 4 mais 2. Sinal do maior negativo. Então vai ser menos. A diferença de 4 e 2 é 2. Menos 2 dividido por menos 2. Então vai ser igual. Menos com menos, mais. E 2 dividido por 2, 1. Então, o valor do meu x1, o meu primeiro valor, é igual a 1. Então, eu vou procurar, aqui, porque eu já encontrei um dos valores, no eixo x, onde aqui está o 1. Então, eu vejo
é isso aqui, olha. Eixo das abscissas. Eixo das abscissas. O valor lá do primeiro x, x1 é 1. Então, eu já tenho esse ponto e esse outro ponto. Agora eu vou procurar o valor de x2. Como que eu faço? É só substituir aqui, olha. Aqui, menos 4, menos 2, permanece o sinal e soma. 4 e 2, 6. Dividido por menos 2, que é o que já está aqui mesmo. Vai ser igual. Menos com menos, mais. E 6 dividido por 2 é 3. Então, quem é meu outro valor de x, que é o x2, é o número 3. Eu vou passar aqui no eixo x, aqui ó, o 3. Então, eu já vejo que eu já tenho, olha, um ponto, 2 pontos. Agora me resta fazer o quê? Encontrar quem vai ser o vértice, porque eu ainda não tenho. Então eu vou encontrar o vértice. Lembra como encontra o vértice? O que é o vértice? É o par ordenado em relação a x e a y. Então eu vou chamar, em relação a x, eu vou chamar x do vértice. Qual é a fórmula que eu trabalho? O x do vértice é menos b dividido por 2a. Então eu vou colocar bem aqui, olha. Menos b, que é o valor de b, 4. Aqui na fórmula eu tenho menos, então vai ser menos 4 dividido por 2 vezes o a. É só já ver bem aqui, ó. 2 vezes o a vai ser menos 2. Que é 2 vezes menos 1, menos 2. Então vai ser igual. Menos com menos, mais 4 dividido por 2 é 2. Veja, ainda não é um ponto. É só o valor de x. Então, com relação a x, eu tenho 2. Até destacar aqui. 2. Agora, eu quero quem? Y do vértice. Qual é a fórmula do y do vértice? Menos delta dividido por 4a. Eu vou trabalhar. Delta, quanto vale delta? 4. Tem a fórmulazinha do menos. Vai ser menos 4 dividido por 4a. Quanto vale o a? Menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Então vai ser igual. Menos com menos dá mais, e 4 dividido por 4 é 1. Então eu tenho um par ordenado com valor de x e valor de y. Então, quanto é o meu vértice? O vértice, veja, ó, o valor do vértice. Quanto vale o x? 2 e y, 1. Então, no plano cartesiano, a gente já é acostumado a procurar por essa questão dos pontos no plano cartesiano, eu tenho o vértice 2 e 1. O 2 é em relação ao eixo x e o 1 em relação ao eixo y. É só você encontrar aqui, olha. O 2 em relação ao eixo x, está aqui, 2. E em relação ao eixo y, 1, está aqui. É só você encontrar. Está aqui, olha. Esse ponto aqui é o ponto 2 e 1. Par ordenado 2 e 1. Então, veja. Eu já tenho, olha. 1 ponto, 2, 3, 4 pontos. Agora, o que eu vou fazer? É só por exemplo, passar para o outro lado. Como se tivesse isso aqui, olha. Se o vértice é 2 e 1, eu posso até colocar aqui o vértice. Então, lembra que eu falei? A menor que 0, que tem uma parábola com cavidade voltada para baixo. É o que a gente vê aqui, olha. Ela foi, subiu até o vértice, que é o ponto máximo, é o vértice nesse caso aqui. É o ponto máximo, ou seja,
Aqui é o maior valor, e daqui para cá ele já começa a decair de novo. Porque é sempre uma parábola, ela vai até um certo ponto, lá é o limite, é o vértice, de lá que seja o maior é o ponto máximo, ou ponto mínimo, nesse caso aqui é ponto máximo, e ela volta a decair. O importante é que você saiba de quê? Que ela vai passando por esses pontos e começa a decair. Então, esta é a forma como a gente se constrói essa questão do gráfico. Ficar atento a algumas situações. Por quê? Veja que a gente começou pelo primeiro ponto, que é onde a parábola corta o eixo Y. Esse aqui é o mais fácil, porque já está na função menos 3, olha. Só é marcar. Depois eu vou encontrar os zeros da função, que é os dois pontos onde a parábola corta o eixo x, é por essa fórmula do delta e do x, que eu encontro dois valores de x, x1 e x2. A gente encontrou 1 e 3, está aqui os dois pontos, 1 e 3. E a última parte, que é o segundo passo aqui, é encontrar os vértices. Eu preciso aprender as duas formas dos vértices. O vértice é só um ponto, é um par ordenado. Eu preciso descobrir quem é esse par ordenado. O vértice, o x do vértice é menos b dividido por 2a, eu encontrei 2 no par ordenado, valor de x. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a, eu encontrei o valor de 1. Então, quem é meu vértice? É um par ordenado, 2 e 1. O 2 com relação ao eixo x, está aqui. E o 1 com relação ao eixo y, está aqui. Encontrei um ponto, que eu já sei que é o vértice. A gente vai continuar dando mais exemplo nessa questão do valor do delta, que é importante também a gente saber. Vamos dar continuidade. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, com relação a essa questão do valor de delta. Esse valor de delta é importante pelo seguinte, porque dependendo da situação do valor de delta, eu posso ter algumas questões na mudança do gráfico, na mudança do comportamento do gráfico. Tipo, essa questão, quando esse delta, a gente trabalhou em duas situações, em dois exemplos, que delta, quando a gente encontrar o valor de delta, é um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo de delta. Mas existem equações do segundo grau, equações função quadrática, que ela vai me oferecer situações que eu vou encontrar delta igual a zero ou delta menor que zero. E eu preciso saber como é que eu vou, como é que esse gráfico, essa parábola do gráfico, ela vai se comportar. Pelo seguinte, primeiro caso, esse aqui, delta maior que zero. Neste caso, a parábola ela intercepta o eixo x em dois pontos, que foi as duas situações que a gente trabalhou. Então, quando o meu valor de A é maior que zero, ou seja, o valor que acompanha x ao quadrado é um número positivo maior que zero, eu vou ter um gráfico com concavidade voltada para cima, e que eu vou ter dois pontos aqui no eixo x. Ou seja, essa parábola ela intercepta o eixo x em dois pontos. Por isso que eu chamo os zeros da função. Porque eu encontro dois valores para x. Isso quando acontece? Quando eu tenho um valor de delta maior que zero. E quando esse A é positivo, então a concavidade voltada para cima. Agora aqui, quando eu tenho um A menor que zero, que é no caso menos x, menos 2x, menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, o que eu vou ter? A menor que zero. Então eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. E como esse delta é maior que zero, o valor de delta é positivo, delta igual a 1, delta igual a 4, ou delta igual a 9, ou dependendo se for que vai ter um número com decimais também, dependendo do valor de delta. Mas ela vai interceptar o eixo x também em dois pontos. Então isso acontece, aí nesse caso eu tenho os zeros da função, porque eu tenho dois valores para x. Eu tenho x1, x2, eu vou até colocar aqui, ó.
x1, x2. Aqui eu vou ter x1 e aqui o outro valor de x que eu chamo de x2. Ou seja, quando delta é maior que zero, número positivo, eu vou ter dois valores para x quando interceptam esse eixo x. Agora, minha outra situação é quando? Quando delta é igual a zero. Eu posso muito bem fazer uma função e quando eu calcular o valor de delta, encontrar delta igual a zero. O que vai acontecer neste caso? Eu vou ter também uma parábola, independente de qualquer situação, o gráfico da função quadrática é sempre uma parábola, só voltada para cima ou para baixo, que fique bem claro. Só que o que vai acontecer? Quando eu tenho delta igual a zero, esse valor da função ele vai ter um único zero da função. Ou seja, o x vai ter apenas um valor. E vai estar bem aqui. Então essa parábola vem, no caso aqui delta maior que zero, ela vem e ela faz, aqui ó, o ponto mínimo dela é coincidente com o vértice. Ou seja, quando eu tenho delta igual a zero, eu vou ter apenas um único zero da função, que é esse ponto aqui que coincide com o vértice. Isso com cavidade voltada para cima, porque A maior que zero. Neste caso, A menor que zero, vai ser a mesma situação. A diferença é só a concavidade, que é voltada para baixo. Ou seja, eu vou ter a função, que ela vai ser deste formato. Esse ponto aqui, ou seja, a parábola intercepta o eixo x em um único ponto. E esse ponto coincide com o vértice. Ou seja, o valor de x é coincidente com o vértice. E uma outra situação que eu tenho também é esta aqui, olha. Quando eu encontro o valor de delta menor que zero. Como que isso pode acontecer? Eu posso muito bem, quando eu calcular, encontrar lá delta com um número negativo. Menos 3, menos 4, menos 16. Então, eu vou ter delta menor que zero. Aí o que acontece? Vai deixar de existir o gráfico da parábola? Não, ele vai existir. A diferença é que ele não vai interceptar o eixo x. Neste caso aqui, com A maior que zero, eu vou ter um gráfico com concavidade, só que ele vem até um certo ponto e volta. Ou seja, ele não intercepta esse eixo x. Neste caso aqui, A menor que zero, eu vou ter concavidade voltada para baixo. A mesma situação. Eu vou ter uma função, que o gráfico é uma parábola, que ela vem, mas não intercepta o eixo x. Então, ficar atento a essas três situações, que é bom a gente sempre estar atento a essa parte. Eu vou só apagar aqui mesmo, normal, para a gente fazer só um exemplo desse aqui, que eu achei interessante. Eu quero só mostrar como realmente é essa situação. Apagar esse lado aqui, só para a gente trabalhar um exemplo aqui. Ó. Isso quando delta é igual a zero. Eu tenho uma função chamada, posso chamá-la h de x igual x ao quadrado menos 8x mais 16. X ao quadrado menos 8x mais 16. Então, eu tenho valores para... Primeira coisa, encontrar os valores. Quanto vale A? Se aqui é x, é 1x. Então, A é igual a 1. Quanto vale o B? O valor está acompanhado com o x, menos 8. E o C é o termo independente. Então, C é igual a 16. Então, eu tenho valores para A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a 16. Primeira coisa que eu devo fazer, encontrar o valor de delta. Então, delta é igual, quem lembra? B ao quadrado menos 4
vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. Quem é B? Menos 8. Menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes. Valor de A, 1. Vezes o C, que é 16. Agora é só resolver. Delta é igual. Veja aqui, é menos 8 e menos como vai multiplicar, 8 vezes 8, menos com menos vai dar mais. 8 vezes 8 é 64. Menos. Menos porque aqui são positivos, vai dar menos. Aí vai ser 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então tem o delta igual 64 menos 64 é 0. Então veja, eu estou numa situação parecida. Aqui olha, delta igual a 0. Então o que eu já posso afirmar? Que essa parábola ela vai interceptar o eixo x em apenas um único ponto. Então só tem apenas um zero da função. Então já sei que delta igual a 0. Então vai ser nesse formato. Agora, como que eu faço para descobrir se isso realmente vale? Aplicando na fórmula do x. Então x é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. É só substituir. Coloca aqui na frente para a questão do espaço. Menos B, quem é B? Menos 8. Já posso até fazer direto. Menos. Não, fazer aqui mesmo. Menos B vai ser menos 8. Tem um menos aqui. Ficou feio. Então vai ser menos da forma, e o valor de B é negativo também. Menos 8, mais ou menos, raiz de delta. Só coloca aqui, não vai interferir, mas tem que colocar 0, raiz de 0, e dividido por 2A, que é 2 vezes 1. Resolvendo aqui, passando para cá. X é igual menos com menos mais, então vai ser 8. Aqui, raiz de 0 é sempre 0, não vai fazer diferença. Dividido por 2, que é 2 vezes 1. Entende? Isso aqui não vai fazer diferença, vou até cortar aí. Então, x é igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, encontrei um único valor de x, que é 4. Então, se eu tivesse aqui, nesse gráfico, aqui um eixo y. E aqui eu contasse, olha. É como se fosse aqui o 4. 1, 2, 3, aqui o 4. É como se ele cortasse aqui nesse ponto. Ou seja, eu tenho um único valor de x, que é 4. É como se fosse realmente essa parte aqui. Então, precisa eu fazer a outra parte de encontrar o valor do vértice? Não é necessário, porque eu vou encontrar sempre esse 4. Mas a gente vai fazer aqui só para confirmar. Porque aqui já coincide com o vértice. Aí a gente vai fazer só para confirmar, mas vai ser o mesmo valor de 4. Vamos testar? Então, o x do vértice x do vértice é igual a forma do x do vértice menos b dividido por 2a. Vai ser igual menos b. Quem é b? Menos 8. Mas aqui tem um valor tem um menos também. Então vai ser menos
menos 8 dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. Então é só resolver aqui, olha. Menos com menos mais, vai dar 8. E 2 vezes 1, 2. Então 8 dividido por 2 é 4. Então é meu primeiro valor do par ordenado. Deixa aqui por enquanto. Aí eu vou calcular aqui agora o y do vértice. Qual é a fórmula do y do vértice? Vai ser quem? Menos delta dividido por 4 vezes o A. Mas quem é delta? 0. Dividido por 4 vezes 1. Vai ser 0 dividido por 4, que é igual a 0. Então, quem é meu par ordenado? O par ordenado do vértice é? Vou colocar aqui, ó, vértice. Par ordenado, valor de x, 4. Valor de y, 0. Então, o par ordenado do vértice é 4 e 0. Veja aqui, olha. Em relação ao eixo y, 0. Aqui, olha. Em relação ao eixo x, 4. Está aqui. Então, coincide aqui, olha. É o mesmo par ordenado. Então, este exemplo aqui é só para demonstrar essa questão. Quando delta é igual a 0, eu vou ter apenas um único zero da função, que coincide com o vértice, e que essa parábola corta o eixo x em um único ponto. Então, era isso que eu queria demonstrar. E a gente encerra a nossa aula. Espero ter contribuído nessa questão da construção de gráficos. E também eu quero lembrar o seguinte: atentar para essas três formas que a gente vai sempre precisar delas na construção de gráficos. Então, primeira forma. Primeira parte é mais fácil. É identificar valor de A, B e C. Aí partir para as outras formas. Fórmula do delta. Vocês precisam memorizar. Que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A outra fórmula que precisa memorizar é a dos valores de x. Para obter os valores de x. Que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, é outra fórmula que é necessário memorizar para encontrar a questão dos zeros da função. E é necessário saber também o que? Essa aqui, olha, do x do vértice. X do vértice. Que é para mim poder encontrar o par ordenado do vértice, com o valor de x e o valor de y. Então, x do vértice é igual a menos b dividido por 2a, 2 vezes o a. E o y do vértice, que é para encontrar o valor de y, que é menos delta dividido por 4a. Essas duas aqui é para encontrar um único par, um único ponto que é o par ordenado do vértice. Então, o que é necessário? Encontrar os valores de a, b e c, isso é fácil. Vem já na função. Aí em seguida, saber a fórmula do delta, para trabalhar, para encontrar o valor de delta. Saber essa fórmula do x, para encontrar os valores de x, que são os zeros da função. E saber a fórmula para encontrar o par ordenado do vértice, com o valor de x e de y. Então, sabendo disso, você vai conseguir esboçar o gráfico de uma função quadrática. Você vai conseguir construir. Então, era basicamente isso. Espero ter contribuído e até a próxima oportunidade.